paz de Deus com todos. Queridos, eu queria abordar aqui o tema sobre a diferença, sobre fazer a diferença. Meus irmãos, percebam bem uma coisa. Há uma frase que diz assim: como você espera resultados diferentes se ainda continua produzindo o mesmo tipo de ação? O que isso quer dizer, irmão? Se você ainda continua agindo e fazendo as mesmas coisas, os resultados que virão através do que você fez serão os mesmos. Exemplo disso, irmãos, se você tem uma estratégia para lavar calçados, um jeito de lavar calçados, e toda vez que você lava do mesmo jeito, mas você percebe que ele termina amarelado depois que você põe para secar. E você é esforçado, dedicado e quer que aquilo seja diferente. Como é que você vai esperar que, usando o mesmo sabão, esfregando da mesma forma, usando do mesmo tempo aplicado para fazer essa ação, colocando no mesmo lugar para secar, como é que você espera que o resultado seja diferente se toda a tua ação foi a mesma? Esse exemplo é um exemplo muito simples, mas isso vale para qualquer coisa. Como é que você espera que o teu bolo de milho, o teu bolo de cenoura, seja diferente se quando você prepara e junta os ingredientes, a quantidade deles, se valendo da receita, você aplica minuciosamente aquilo conforme foi ensinado e repete isso como um ritual, colocando ali tudo na batedeira, misturando conforme a orientação da receita, coloca no forno, sempre na mesma forma, o forno na mesma temperatura, deixa a mesma quantidade de tempo de sempre e espera que teu bolo seja diferente. No mínimo, teu bolo vai ter sempre o mesmo tamanho, vai ter sempre a mesma altura, pois afinal de contas usou o mesmo ingrediente, a mesma marca, a mesma quantidade de sempre, não falhou em nada. Minuciosamente você teve esse cuidado. Então, você faz isso e de repente o resultado não é bom, não te agrada, mas se repete esse ritual por toda a tua vida. Como você esperará? Será que é justo? Será que faz sentido que o resultado venha diferente se você continuou fazendo da mesma forma? Para tudo, para o exemplo do tênis, para o exemplo do bolo e para outras coisas. Enquanto você estiver conformado com a mesma receita, o resultado vai ser o mesmo. Ou melhor, a atitude que você tem para provocar uma ação, enquanto ela for igual, o resultado também vai ser igual. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa produzir atitudes novas, comportamentos novos. Dentro da graça? Sim, dentro da graça. Só criticar as igrejas não vai ter resultado. Eu vejo de forma simplista, ou talvez não simplista, eu vejo com acanhamento o universo dos críticos. Não quero faltar com respeito com eles, não é essa a minha intenção no vídeo. Mas eu acho que a pessoa que propõe reforma, eu acho que tem que ter uma abrangência muito forte. Se eu me propusesse a fazer reforma, a criticar pontos inadequados no sistema denominacional, eu ia me aplicar a conhecer as denominações, principalmente a que eu faço parte
ou fazia, se é que eu tivesse abandonado, como a maioria dos que agora são críticos, já fizeram parte da nossa igreja e agora estão se considerando libertos da caixa cinza. Mas vejam bem, eu faria da seguinte forma: eu me proporia a fazer levantamento de todos os pontos que não são bíblicos ou que são exacerbados em alguma aplicação no seu exercício entre a Irmandade e a difusão dessa informação entre a Irmandade. E eu não me conformaria em fazer isso somente na comunidade da qual eu saí, da qual eu me tornei dissidente. Ora, eu faria isso com todas as denominações. Eu acho que, primeiramente, até o próprio canal em si seria mais bombástico, mais abrangente, mais intenso com relação à proposta de reforma. É uma dica que eu tenho, com também uma crítica construtiva, não para denegrir nem ofender os irmãos da reforma, os irmãos da crítica. Eu, por exemplo, não concordo com diversos pontos da CCB. Mas também não dá para dizer que a CCB acerta em muitos pontos, tal como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Brasil para Cristo, entre outros ministérios menores e de igual tamanho. Se você for perceber, quando escolhemos um local para servir a Deus, para cultuar ao Senhor de forma coletiva, nos congregando a uma irmandade em forma de ali demonstrando o nosso carinho e sendo por isso acariciados também com essa abrangência de irmãos, esse desafio de viver nesse convívio social e espiritual no meio do povo de Deus. Na história bíblica, todos os ministérios bíblicos do início do Velho Testamento até agora, do legado de Noé, Moisés, Jacó, Abraão, os profetas, os juízes, os reis, o povo é multifacetado. O povo, alguns concordavam com a monarquia e o exercício do reinado de um e o outro não. Tal é a prova disso, é a própria separação do povo samaritano e o reino de Judá. Aqui nós não vamos entrar na nuance de quem estava mais correto, não vamos falar da razão, vamos falar da forma de enxergar e sentir. Não importa, não é a razão, irmãos, que é a pauta desse vídeo e nesse assunto, mas a questão é que o povo é diferente, o povo come diferente, o povo entende diferente, o povo tem necessidade diferente. Precisa ser respeitado em como ele absorve as coisas. Bom, é assunto para ser tratado de forma um pouco mais longa, mas voltando ao exemplo daquela frase: se você quer resultados diferentes, mude suas atitudes, mude seu comportamento. Nas tuas orações, se elas são repetitivas, você às vezes não consegue mais nem falar, e quando fala, você não está satisfeito com como você ora. Converse com o Senhor diferente. Saia desse pragmatismo de proferência de palavras na hora de falar com o Senhor, desse cabeçalho engessado, e converse com Deus, abra o teu coração. Quem sabe assim
obtém uma resposta da parte de Deus. E mesmo que não tenha, se a tua alma sentir alívio, saiba que você já está justificado, não por si mesmo, mas por Deus, porque a experiência que nós temos com o Senhor dessa graça, ela é uma experiência sensorial, ela é de tato, ainda que o Senhor não está aqui conosco frente a frente. Nós vamos percebendo o Senhor na forma, até mesmo como o vento toca a nossa pele. Se você tiver comunhão para isso, entenderá que às vezes a intensidade do calor que cobriu o teu corpo durante um dia de sol que você sai na rua, ela se modifica quando você pediu resposta para Deus em alguma coisa e às vezes esperou esse sinal durante todo o dia e ele veio. O passarinho passou por você, o mendigo te pediu esmola, as pessoas, algumas te cumprimentaram e esperaram você iniciar uma conversação. E não houve resposta. Você estava esperando o Senhor por outro caminho. Você não entendeu que o Senhor está em todo lugar, ao mesmo tempo que não está em tudo que se apalpa, que se vê. Porque tudo vai depender de como você enxerga, de como você sente, de como você se entrega, de como você se abre para o Senhor. Você não está satisfeito com a igreja e quer trocar de igreja. Você vai chegar em outra igreja e vai querer trocar de igreja de novo. Porque o problema, às vezes, ou na maioria das vezes, ele está dentro de você e não fora. O problema está em como você se comporta, em como você busca, em como você oferta, em como você se relaciona com as coisas de Deus. Porque quando você está diante do simples, você pode perceber. Ele percebe o Senhor nas pequenas coisas e isso lhe é imputado como justiça. Como aconteceu com Abraão, está escrito em Hebreus capítulo 11, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não é só a questão do contexto dessa fala, a questão é a abrangência dessa fala. O crer tem abrangência gigante. Quando Abraão creu e recebeu a justiça de Deus pela fé, tem contexto. Mas os relatos deixados para a posteridade, tanto no Velho como no Novo Testamento, eles têm abrangência de fé, têm abrangência que às vezes descaracteriza, distorce às vezes o próprio contexto para que o justo viva da fé. Será que todos estão preparados para entender isso? Ah, mas saiu da Bíblia, já não é mais Deus. Esse é o problema desses irmãos da congregação. Ficam com essas filosofias e fábulas fora do que está escrito, fora dos versículos. A palavra de Deus, o caminho, a graça, a intenção de Deus é percebida pelos relatos bíblicos e tateados no escuro desta vida pelos olhos da fé, iluminados pelos olhos da fé. Pois quem caminha na escuridão desse mundo, tateando tudo pela razão, ele tropeça. Afinal de contas, ele não vai ter um farol em seus olhos para iluminar no meio da escuridão em que caminha. Mas quem caminha pela fé, seus olhos são como os faróis. O mundo continua escuro e obscuro e fechado. Mas quem tateia pela obscuridade desse mundo
com os óculos da fé, com a ótica da fé, com os faroletes da fé, a visão da fé, o olho que enxerga e o pé que caminha pela fé. É porque o seu coração se propôs pela fé nesse caminho de servir e agradar a Deus. Ora, esse vídeo, como a maioria dos meus conteúdos, eu não escrevo roteiro. Eu me sinto instigado a falar e me permito, na ousadia, na coragem e pela fé, a falar com vocês. Ora estamos dissertando algum assunto pela razão e outras dissertando pela fé. E qual deles for proveitoso na tua vida, ora o justo se alimenta de alguma razão desse mundo, porque nem tudo é tateado pelo Espírito. Mas a palavra diz, e eu reafirmo, e essa é a coisa mais importante para todo aquele que quer servir o Senhor. O justo deve viver da fé. Portanto, como foi iniciado esse vídeo, eu termino ele dizendo: se tem alguma coisa que está desencaixado na tua vida, tem alguma coisa que não está fazendo sentido, tem alguma coisa que não muda nunca, mude a tua atitude. Como espera que coisas novas aconteçam se você continua produzindo atitudes repetidas? Mude. Se não dava esmola, passe a dar. Se orava somente de manhã, passe a orar durante a tarde ou no fim da noite. Se você costumava ler a Bíblia, leia, reflita. Só o ler não adianta. Talvez está faltando alguma coisa, mas procure encontrá-la pela fé no Senhor, com atitudes inovadoras, porque é essa a diferença de nós sermos servos de Deus e não sermos religiosos como nós pretendemos não ser. Pretendemos ser servos, discípulos e não só religiosos fervorosos, porque isso os católicos o são. Nós oramos e eles rezam. Por que isso? Porque quem ora conversa com Deus, se declara diante de Deus. E quem reza só repete atitudes programadas que não trazem nada de novo e não recebe nada de novo da parte de Deus. Então, renove, se renove diante de Deus. Faça como a águia, renove as tuas penas, o teu bico, e quando você começar a voar, vai voar diferente, ainda que você já esteja velho e avançado na idade. Você será como a águia, conseguirá depois de tantas caçadas, de tantas experiências, de tantos rasantes que você já deu com tuas asas, já pesadas. Tem o tempo da águia renovar suas penas e trocar o bico, porque mesmo na idade avançada, a águia tem comportamentos inovadores e jovens por causa da renovação. Deus abençoe, é uma mensagem carinhosa, espiritual, no temor de Deus, para todo aquele que crê. Fiquem com Deus.